Bom, queridos, nós vamos continuar estudando o livro de Esther. E eu confesso para os irmãos que a cada medida que eu vou estudando, que eu vou lendo, eu vou tendo vai criando no meu coração cada vez mais um temor, irmãos. Eu imaginava, a gente podia até pensar assim, pastor, a gente já passou por aqueles três personagens bem mais difíceis, né? Que é Assuero, Vastir e Amã. Agora vai bem, né? E eu percebo, irmãos, que a vida dessas pessoas, né, tanto desses três que eu citei, quanto que a gente vai estudar para frente, eu entendo que é um desejo do coração de Deus de produzir no nosso coração um certo nível de temor e um certo nível de comportamento diante da vida, das situações que estão diante de nós, muito ligado, irmãos, ao propósito que Deus tem para a nossa vida. Amém? Então eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, e eu não vou começar lendo em Esther, eu quero ler em Provérbios. Quero ler o livro de Provérbios, irmãos, capítulo 31. Provérbios 31. Vou me achar aqui também. Verso 30, Provérbios 31, verso de número 30, vai dizer o seguinte: enganosa é a graça, e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém, irmãos? Antes de nós lermos aqui, começarmos a fazer uma olhada para o livro de Esther, eu olho, irmãos, eu observo assim no nosso dia a dia, no nosso caminhar, as ferramentas em que às vezes as pessoas elas utilizam para a vida. Eu tenho me espantado, irmãos, assim, com a maneira como nós temos escolhido de forma equivocada as ferramentas para alguns dias da nossa vida. E eu, olhando ontem o livro de Esther, e hoje de manhã, mais um pouquinho, pensando, eu olho para Esther e a gente tem como ela carrega, e a gente vai falar da Esther hoje, como o livro carrega o nome da Esther, e realmente ela é um personagem assim diferenciado em toda a história. Na verdade, ela é a engrenagem de Deus na história, que faz com que o jogo dê uma virada, né? Dê uma mudada. E a primeira coisa que a gente precisa olhar, irmãos, é que Esther, ela não é e me permita o trocadilho, ela não é uma estrela isolada, porque o nome Esther significa estrela. Ela não é uma estrela errante, sozinha, isolada. O cativeiro babilônico, ele vai trazer para nós, irmãos, uma gama de personagens interessantes. Então nós temos ali naquele contexto histórico, nós temos um Daniel, nós temos ali um Mardoqueu, nós temos um Esdras, nós temos um Neemias, né? Nós temos ali o Misael, Ananias e Azarias. Ou seja, há um grupo de gente, isso sem falar dos profetas pré-exílio, no exílio e pós-exílio, né? Que estão ali ainda sofrendo as influências do exílio, do cativeiro babilônico. Então, a gente precisa olhar, irmãos, que no contexto de dificuldade, tem muita gente junto. E tem muita gente fazendo a diferença aonde está. Né? Tem muita gente fazendo a diferença aonde é colocado. É óbvio, irmãos, que alguns estão fazendo diferença dentro do palácio. Alguns estão fazendo diferença na porta do palácio. Alguns estão fazendo diferença junto aos exilados. E alguns estão fazendo diferença aonde Israel está, porque ele está, como diz lá no livro de Neemias, né, no capítulo 1, o povo que ficou lá, eles estão em vergonha, eles estão em opróbrio, eles estão ali abandonados, e tem gente fazendo diferença lá. E nós precisamos olhar no contexto mais geral tudo isso. Mas de fato, a Esther, ela é um personagem, irmãos, assim, muito interessante, muito interessante, muito interessante. Capítulo 2, que vai ser a entrada da Esther na história aqui para nós, a Bíblia vai trazer para nós algumas informações interessantes sobre a Esther. Eu quero pensar com vocês sobre isso. Então,
capítulo 2, verso de número... verso 5 e diante. Vai dizer assim: ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, a que fora transportado de Jerusalém com os exilados, que foram deportados com Jeconias, rei de Judá, a quem Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia transportado. Ele criara Hadasha, que é Ester, filha de seu tio, a qual não tinha pai e mãe, e era jovem, bela, de boa aparência, formosa. Tendo-lhe morrido o pai e a mãe, Mordecai tomara por filha. Então, a porta de entrada da Ester é falando um pouco do seu contexto, da sua história, de quem ela é aquela moça. Agora, irmãos, o nome Hadasha, ela é um nome de Ester. Ester, ele é um nome em persa, que traduzido para o hebraico é Hadasha. Mas não significa que esse seja de fato o nome dela. Assim como Mardoqueu, que nós vamos ver, esse nome também não é um nome de Mardoqueu. Ele herdou, então, quando eles foram levados cativos, o nome deles foi trocado. Então Esther, talvez o nome mesmo de Esther não seja Hadasha. Fosse um outro nome que a gente nem sabe. Agora, observe quem é essa menina, porque a Bíblia vai dizer que ela perdeu seus pais. Ela perdeu, a Bíblia não vai dizer como foi isso. Se ela perdeu antes do exílio ou na invasão dos babilônicos junto ao povo de Judá. Em qual momento que ela perdeu seus pais? A Bíblia não vai dizer. Mas ela perdeu os dois, o pai e a mãe. E agora ela está sendo criado por um primo. Em algumas traduções vão chamar de tio. Mas ela está sendo criada por um parente próximo. Mas ela perdeu seus pais. E depois, ou em algum momento, depois ou antes, ela perdeu a sua nacionalidade, porque ela foi exilada. Pegaram ela em Judá e levaram ela para a Babilônia. E agora ela perdeu até o nome. Então nós vemos uma moça que ela entra numa série de eventos em que ela não tem o que fazer. Ela não tem o que fazer. Como é que ela vai lidar? Como é que ela vai trazer os pais de volta à vida? Não vai. Perdeu os pais, não tem o que fazer. Aí Judá é invadida, é saqueada, e aí daqui a pouco vem o povo e começa a levar um monte de gente embora, para ir para a Babilônia, para ir para a Pérsia. E o que ela tem que fazer? Nada, ela não tem o que fazer, ela vai junto. Ela não está indo de livre, espontânea vontade, dizendo, eu quero ir para lá, eu quero morar na Babilônia. Não, ela está sendo exilada, ela está sendo levada. E quando chega lá, alguém diz assim, eu não gostei do seu nome, o seu nome agora vai ser Esther. Ela não tem o que fazer, irmãos. Então, ela está diante de uma série de fatores em que ela não tem o que mudar. Ela não tem o que mudar. Me parece, agora eu vou andar no campo da especulação, porque a Bíblia não deixa claro, mas me parece que ela também não se apresenta para ser candidata à realeza. O texto não vai dizer para a gente que ela decidiu se apresentar para ser uma candidata à rainha. A Bíblia também não vai dizer que Mardoqueu a incentiva a se candidatar a ser rainha. O que a Bíblia vai dizer é que existem oficiais que vão andar por todo o reino da Pérsia, da Babilônia, procurando uma candidata à rainha, e vai selecionar entre todas as moças, as mais belas, as mais bonitas, e o que me parece é que ela é encontrada, ela é achada, e ela é conduzida à presença dos oficiais, para então ser preparada. Então, a porta de entrada da vida da Esther não é uma porta de entrada de escolhas. Ela não é uma moça conduzindo a sua vida. Ela é praticamente uma sobrevivente, se agarrando em algum tronco e sendo conduzida. E ela está ali. Agora ela é uma moça, uma aspirante à realeza. E o seu parente, o seu primo,
Mordecai eu vou tratar como primo, irmãos, mas algumas traduções tratam como tio, mas eu já estou mais acostumado com primo. Ele vai ali acompanhando esse processo da Esther. E aí, irmãos, a gente tem uma heroína que vai terminar a sua história, a sua participação no livro de Esther de forma brilhante, mas que não tem um começo bom. Isso me ensina muita coisa, irmãos. Me ensina que eu não tenho domínio de tudo. A minha vida, a nossa vida, ela não vai ser construída em cima de coisas que nós gostamos ou que nós queremos. Muitas vezes nós vamos ser empurrados como quem está sendo empurrado numa enchente. A gente vai ser conduzido de um jeito que nós não gostaríamos de ser conduzido. A gente vai passar por coisas que nós não gostaríamos de passar. O que não significa que o fim da nossa história precisa ser uma tragédia. Amém? Agora ela está lá. E aí, irmãos, a Esther, ela é para a gente um bálsamo de virtude. Como eu disse no começo, nós lemos o texto de Provérbios, que a graça, a beleza, elas são coisas vãs, mas o temor ao Senhor, não. Uma coisa que permanece. Embora a porta de entrada para Esther, a história de Esther, seja a sua beleza, ela vai se demonstrar que ela era muito mais do que uma beleza. Ela era uma mulher virtuosa. Era uma pessoa cheia de virtudes. Isso para mim também ensina uma outra coisa, irmãos. Que nem sempre a característica que nos puxou para o ambiente vai ser a mesma característica que nos vai fazer permanecer nela. Porque os irmãos vão lembrar que Vasti era também uma mulher bela. Inclusive o nome Vasti, alguns historiadores dizem que isso não era um nome, isso era um título de uma mulher de beleza incomparável. Então, beleza por beleza, naquele harém, naquele lugar onde a Esther estava, haviam outras mulheres que eram tão belas quanto Esther era. Mas a beleza foi apenas a porta de entrada para Esther. O que se a gente vê daqui por diante não é uma mulher imperando pela beleza, mas é uma mulher reinando pela virtude. E no mundo que nós vivemos, irmãos, em que a aparência é quase que tudo, nós vemos uma mulher que usa a aparência só como porta de entrada. Ela usa ou ela tem a aparência apenas como uma maneira de entrar. Mas quando está lá dentro, não é a aparência que domina, mas é a sua virtude, é o seu comportamento, é a forma de transitar entre as pessoas, com as pessoas e a influência que ela tem com as pessoas. Uma das coisas que eu acho interessantíssimo na vida da Esther é que Esther, irmãos, ela é uma moça obediente. Ela é uma moça obediente. No próprio capítulo 2, no verso de número 10, a Bíblia vai dizer o seguinte: Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, porque Mordecai lhe ordenara que não a declarasse. Então, possivelmente, Mordecai, prevendo alguma situação, diz para ela: não diga que você é uma judia. Não declare a ninguém a sua nacionalidade. Irmãos, agora a gente tem que parar para prestar atenção, porque é difícil para mim dizer assim, olha, o fato dela ser judia poderia não fazer ela ser uma candidata. Para mim é difícil, porque eles estão procurando uma mulher bela em todas as províncias. Então, a questão aqui não é que eles estavam procurando a mulher persa mais bonita. Eles estavam procurando a mulher mais bonita do reino. O que me faz entender que, de alguma maneira, Mordecai, ele tem um direcionamento divino. E o Mordecai, irmãos, eu vou falar dele. Eu vou fechar com ele a questão dos personagens, que depois nós vamos entrar numa outra questão. Mas o Mordecai, ele é a expressão do Espírito Santo nesse livro. Se você pegar o Mordecai e você trocar ele e chamar Espírito Santo, você vai ter aspectos e características desse personagem iguais ao do Espírito Santo. Mas ele já preparando assim, não diga nada. E o que a Esther faz? Ela não fala nada. Ela recebe uma orientação do seu primo e diz assim, bom, eu vou fazer do jeito que o meu primo falou. E ela vai passar por todo o processo, irmãos, ela vai passar por todo o processo
de embelezamento, de preparação, de tudo que tem que passar, e ela não vai dizer nada. Ela vai chegar ao posto de rainha, e ainda assim ela não vai dizer absolutamente nada. Ela só vai revelar a sua nacionalidade lá na frente. Até então, ela estava calada, ela estava ali, passando por todo o processo, vivendo debaixo da obediência. Inclusive, irmãos, quando o Mordecai está nas portas, lá no capítulo 4, ele está nas portas ali, vestido de saco, pano de saco e cinza, se humilhando, porque há uma ameaça iminente ao povo judeu. E a Esther fica sabendo, ela manda um homem lá levar roupa para ele, falando, não, leva roupa pro meu primo, faz ele usar a roupa que tem que usar. E aí ele manda uma mensagem dizendo, olha, não dá, porque nós estamos debaixo de uma ameaça, você precisa falar com o rei. E ela diz, eu não posso falar com o rei, o rei não me chama, e se alguém entrar lá, sem ser chamado, vai dar ruim, alguém pode dar morte. E aí o Mordecai, ele vai fazer uma declaração que é uma das mais icônicas do livro. Ele vai dizer assim, olha, não pense você que o fato de você estar aí no trono vai levar você e a sua família. Agora, quem sabe não é para isso que você está onde está. Ele não usa a expressão Senhor porque o nome Senhor é ocultado nessa carta. Embora se oculte o nome, não se oculta a sua presença. E quando ela ouve aquilo, aquela declaração do seu primo, ela obedece. Agora, olha que interessante, irmãos, porque tem situações da nossa vida, tem momentos, e aí a gente pode transitar tanto no momento da euforia como no momento da depressão. Para mim, as duas coisas podem acontecer aqui. Em que nós deliberadamente fechamos os nossos ouvidos. Fechamos os ouvidos, nós não queremos ouvir. A Esther poderia se tornar a órfã amargurada. Aquela moça que perdeu tudo. Perdeu os pais, perdeu a nacionalidade, perdeu o próprio nome. E ela quer dizer, ela poderia entrar naquele viés e dizer assim, quer saber, eu não vou ouvir ninguém. Minha vida é uma perda atrás de perda. A minha vida é um problema atrás de problema. Mas não, ela ouve o primo. Por outro lado, existe também o inverso, das pessoas que estão numa boa posição. Aquelas que lograram, que andaram, que sobressaíram, e com mérito, e com louvor, e porque trabalharam, e porque fizeram por onde. E chegaram em posições elevadas, e quando chegam lá, já não ouvem mais ninguém. Tem pessoas que o que tampa os ouvidos dela é a depressão. Tem gente que o que tampa os ouvidos dela é a euforia. É o fato de ter chegado, é o fato de estar numa posição. Ela poderia dizer para o Mordecai, ei Mordecai, você está achando que eu sou o quê? Você acha que está falando com quem? Eu sou a rainha do maior império que já existe. Eu sou a rainha do maior rei que pode existir. É você que vai mandar em mim agora? Eu já disse que eu não vou. Então, olha, eu não vou dar ouvido para você. Ela não faz isso, irmãos. Ela não faz isso. Nós, irmãos, nós temos uma... E quando eu falo nós, irmãos, eu estou falando ser humano no geral, inclusive eu e você. Nós, de vez em quando, irmãos, nós queremos colocar as duas mãos nos ouvidos e não ouvir. Mas essa menina, essa mulher aqui, ela tem ouvidos até. Me parece, irmãos, e aí, me parece que a gente... Se não tomar cuidado, a gente vai agravando os nossos ouvidos. Se os irmãos olharem Apocalipse, capítulo 2 e 3, João é estimulado por Cristo a escrever cartas às igrejas. E uma das expressões que é usada em todas as cartas por João às igrejas é: aquele que tem ouvidos... Agora, irmãos, se nós olharmos, vamos dizer assim, bom, quem está escrevendo para quem? É Cristo através de João escrevendo para as igrejas. As igrejas, ela deveria ser um lugar onde sempre há ouvidos para Cristo. Irmãos, eu sinceramente, eu não espero
que o presidente da nação me ouça. Não espero. Porque quem sou eu? Se eu mandar uma mensagem no Instagram, no Twitter, falando, ei Bolsonaro, eu cuido de uma igreja lá entre 60 e 70 membros, no bairro do Morro Doce, em São Paulo, eu garanto, irmãos, o cara que lê essa mensagem, que eu sei que não é o presidente, ele não vai nem ligar para mim. Porque no ambiente político, o meu poder de influência é pouco. Vai me ouvir. Eu não espero ser ouvido pelo presidente da minha empresa. Acima da minha cabeça, há gerentes, diretores e conselheiros. Eu não espero que ele vai me ouvir. Eu não tenho expectativa de que as pessoas tenham ouvidos para mim em alguns ambientes. Eu não tenho, irmãos. E talvez você também não tenha. Porque elas estão numa posição tão elevada. Elas estão em cadeiras sociais maiores, em plataformas maiores, que é difícil chegar lá. Ser ouvido. Agora, quando a gente fala entre a igreja e Cristo, me parece que a igreja sempre deveria ter ouvido para Cristo. Me parece que ela sempre deveria ter ouvidos. E me parece, pelas Escrituras, irmãos, que nós sempre deveríamos ter ouvidos uns para os outros. Não deveria ser uma tarefa difícil e dolorida ouvir e falar entre nós. A Bíblia vai dizer, estimulando uns aos outros, encorajando uns aos outros, visto que o dia do Senhor se aproxima. A Bíblia vai dizer que as mulheres mais novas, mais velhas, ensinem as mais novas a serem boas donas de casa e amarem seus maridos. Paulo vai dizer a Timóteo, Timóteo, ensina homens fiéis a ensinarem outros homens. Então me parece que dentro da nossa comunidade, esse ambiente que nós chamamos de igreja, ter ouvidos não deveria ser um problema. Nós não deveríamos ter problemas em sermos ouvidos. E quando eu falo sermos ouvidos, não é que as pessoas nos ouçam, é em nós mesmos sermos o ouvido. A Esther, irmãos, ela é uma mulher de ouvidos abertos. Nem a depressão, nem a realeza, nem o alto ou nem o baixo são capazes de agravar os ouvidos dela. Ela está ouvindo sempre. Ela está sempre na percepção. Ela é uma mulher que ela é acessível. Ela está disposta a ouvir. Ela está disposta a receber a informação. E nós também, irmãos, devemos estar dispostos a receber a informação. Independentemente se é nosso Deus falando ou se são os irmãos falando. Nós precisamos, irmãos, ter um ouvido aberto ao nosso Deus, primeiro porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Nós deveríamos sempre ouvir a Deus e nós sempre deveríamos ter ouvidos abertos aos nossos irmãos. As pessoas deveriam ter facilidade em falar com a gente, falar comigo. Nós deveríamos sempre ter ouvidos bem abertos. Esther me ensina isso. Um outro ponto, irmãos, que a Esther, ela me ensina muito, ela me ajuda muito, é a maneira como ela lidava com as pessoas. Capítulo 2, lá no verso de número 15, vai dizer o seguinte: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomara por filha, quando chegou a vez de ir ao rei, nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E Esther alcançou o favor de todos quantos havia. Agora imagine, irmãos, a Esther, ela é pincelada entre as mulheres mais belas e ela tem direito, eu já falei, fiz esse comentário, mas eu quero reforçar aqui. Ela tinha direito a escolher a roupa, o perfume, os adereços que ela iria se apresentar ao rei. Poderia, irmãos. Esse é aquele momento que a Esther, irmãos, poderia ir à forra. Imagine, irmãos, uma menina órfã, exilada, que perdeu o nome, tem agora, presta atenção, irmãos, agora ela tem uma opção de escolher.
Agora ela pode dizer o que ela quer. Às vezes, hoje talvez menos, porque talvez eu também pergunte menos. Ou talvez eu já tenha passado da idade. Eu me lembro de uma história, mas e essa eu sempre dou risada quando eu lembro. Tinha duas meninas, eu acho que eu já contei essa história, mas eu vou contar de novo. Tinha duas meninas dentro do ônibus uma vez, eu estava vindo da escola, ou da faculdade, eu não lembro. E haviam duas moças, mas assim, menores de idade. Na verdade, irmão, se não me falha a memória, assim, se a minha memória não me enganar, elas deviam ter em torno de 14 e 15 anos de idade. E elas vinham indignadas dentro do ônibus, assim, mas assim, indignadas ao extremo. E uma falava para a outra assim, minha amiga, mas o seu pai não pode fazer isso. O seu pai não pode proibir você de namorar ele. O seu pai não pode fazer, ele não tem esse direito. Porque ele é o amor da sua vida. Aí eu parei e falei assim, agora... Aí você me quebrou, né? 14, 15 anos de idade, dizendo que achou o amor da vida. Agora, eu fico olhando, por exemplo, a Esther, irmãos, ela nunca teve um momento de escolha, ela não teve opções. Ela teve que ir lidando com as situações à medida que elas foram acontecendo. Perda do pai, cativeiro, nome trocado, escolha para ser uma das debutantes, a rainha. Ela nunca teve a opção de escolher. Mas agora ela é colocada diante de uma situação muito privilegiada, diante de muitas opções, e ela poderia agora dizer, agora eu vou pegar todo esse sentimento reprimido, toda essa angústia, toda essa, sabe, esse dissabor da vida, agora eu vou extravasar, e ela não faz. E isso para mim, irmãos, é virtude. Porque tem gente, irmãos, que só não fala o que não deve porque não tem oportunidade de falar. Porque não tem abertura. Tem gente que só não pisa no outro porque não tem oportunidade, porque se tivesse, pisava. Tem gente que só não rasga o verbo porque não tem a abertura, porque se tivesse, faria. A Esther, irmãos, ela tem agora uma porta de abertura para escolher o que ela quisesse. E, irmãos, ela podia ir à forra. Ela poderia dizer assim, agora eu vou sacudir a minha tristeza, a minha angústia, o dissabor que a vida me deu, e agora eu vou querer todas as roupas, todos os perfumes, todos os adereços, eu vou querer tudo, eu não vou ouvir ninguém. Mas a Bíblia diz, não é assim que ela se comporta. A Bíblia diz que ela usa apenas o que eles indicam para usar. Talvez a gente podia olhar para a Esther e falar assim, mas talvez seja um comportamento recorrente pela vida da Esther, porque ela nunca teve escolha, então ela não sabe escolher. É verdade, irmãos, a gente poderia usar esse artifício. Dizer que a vida cerceou dela a capacidade de escolha. Mas o texto para frente vai fazer cair essa ideia. Porque ela poderia ter a escolha de não se apresentar ao rei. Ninguém iria forçá-la. Ela poderia não ir diante de Assuero. Ninguém, irmãos, absolutamente ninguém iria forçá-la. Ela decidiu ir. Mas naquele momento, ela, por alguma razão, ela preferiu não escolher as suas roupas e os seus adereços. Talvez um dos motivos de Esther é que aqueles homens que estavam preparando ela conheciam Assuero melhor do que ela. A gente tem que acreditar, irmãos, que existem pessoas mais experientes que a gente. A gente tem que acreditar que tem gente que tem mais lastro e mais vida com Deus do que a gente. E a gente precisa ser guiado por elas. Independentemente das portas que me são abertas, que são abertas para você. E ela ouve, e a Bíblia diz que quando ela faz isso, irmãos, ela ganha a favor de todo mundo. Lembra da Vasti? Que nós comentamos? O que me estranha na vida da Vasti não é o fato dela ter se negado e eles terem chegado a uma sentença. O que me estranha é o fato de ninguém ter defendido Vasti. Ninguém defendeu ela. Ninguém falou, pessoal, vamos devagar. Vocês estão sendo muito rígidos com Vasti.
Pô, tava tudo muito bêbado, tava tudo muito elevado. Quem sabe ela também... Sabe? Ninguém tava lá por ela. Mas a Esther, além de, por esse comportamento, ganhar a admiração das pessoas, lá no capítulo 4, quando ela assume a posição de falar com o rei, ela manda uma ordem. Ela vai dizer assim para o seu primo: olha, faz o seguinte, eu vou entrar, eu vou jejuar, a partir de hoje, fale para que os judeus também jejuem. Porque eu e as pessoas que trabalham comigo também vão jejuar. Irmãos, eu garanto que todo mundo que trabalhava com Esther não era judia, ou não eram judeus. Ela estava trabalhando ali com gente das mais diversas nacionalidades. Gente que não ia morrer. Gente cujo qual o decreto não ia atingir a elas. Mas que jejuaram junto com a Esther. Porque ela teve uma capacidade de costurar relações com as pessoas. E nós temos que ter a capacidade de costurar relações, irmãos. Nós não podemos querer viver na nossa vida como uma ilha, isolados. Nós temos que saber costurar situações. Nós temos que saber lidar com as pessoas à nossa volta. Agora, pasmem, porque a Esther, ela fez, a gente poderia dizer assim, não, pastor, mas ela fez isso porque ela é uma rainha. Ai daquele que não jejuasse. Não me parece ser um aspecto da vida da Esther. Não me parece que a Esther em algum momento falou para ela assim, ó, quer saber, vocês obedecem a mim, vocês vão jejuar. Queiram vocês ou não. A forma como a Esther transita na história, irmãos, você vai perceber que ela não se impõe pela força, embora tenha autoridade. As construções e as decisões da Esther são baseados em posicionamentos virtuosos e não em posição de poder. Agora, eu quero encerrar falando sobre isso. Que a Esther, ela decide fazer a sua aparição em 2 momentos. Há um decreto, irmãos, correndo. Há um decreto correndo para matar judeus. A Esther, ela é o personagem que tem uma posição para impedir isso. Mas ela consegue dividir isso em etapas. Ela separa em 2 jantares. O primeiro jantar convidaria o rei e Amã. E o segundo jantar seria para revelar aquilo que estava acontecendo. O que me ensina, irmãos de Esther, é que eu não posso fugir do problema, mas eu não preciso resolver todo o problema de uma vez só. Eu não devo fugir ou fechar os olhos para o que está acontecendo, mas eu também não preciso tentar achar soluções meteóricas. Há um ditado que diz que é possível comer um boi inteiro, desde que você faça isso em partes. Então nós temos que aprender, irmãos, muitas vezes, já que o problema é grande, vamos fracionar o problema. Vamos resolver um pouco hoje, vamos resolver um pouco amanhã, vamos resolver um pouco depois de amanhã, vamos resolver um pouco depois de amanhã. Não dá para resolver tudo? Não resolve tudo. Resolve o pouco que dá para resolver. Ela vai terminar, irmãos, a sua participação, e eu quero terminar falando sobre esse texto, capítulo 7. Ela vai dizer o seguinte, verso de número 3. Então respondeu a rainha Esther e disse, se perante ti, ó rei, achei favor, se bem parecer ao rei, desse por minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então o rei falou
o rei Assuero falou e disse à rainha: Esther, quem é este? Onde está esse cujo coração nos instigou a fazer assim? Respondeu Esther: o adversário inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Agora, engraçado porque é só aqui no capítulo 7 que a Esther vai revelar a sua nacionalidade. No capítulo 2, o seu primo diz: não revele de onde você veio, não revele a sua nacionalidade. No capítulo 7, ela revela a sua nacionalidade. O que eu acho interessante, irmãos, que se me falar a memória, o apóstolo Pedro ele vai dizer o seguinte: sujeitai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo ou no momento oportuno ele vos exalte. Nós temos que entender, irmãos, que a vida cristã ela é um momento de ocultação e aparição. Se nós não entendemos essas duas questões, irmãos, a gente vai ser fragilizado em alguma coisa. Se a gente só quiser se apresentar sem se ocultar, às vezes, a gente sempre vai ficar muito expostos e pouco preparado. Se a gente só se ocultar e não se apresentar, a gente vai ter muita convicção e pouca ação. E ocultar e aparecer, para nós funciona com a seguinte questão: nós nos ocultamos, ou seja, nós nos escondemos em Deus, quando nós temos uma vida com Deus, uma vida de oração, uma vida piedosa, uma vida de devoção, quando nós praticamos a oração em casa, a leitura em casa, quando nós praticamos a meditação em casa, o que nós estamos fazendo? Nós estamos nos ocultando. Mas há momentos da vida, irmãos, que nós precisamos aparecer. E nós temos que transitar nesses dois mundos, irmãos, entre ocultar-se e aparecer, aparecer e ocultar, porque tem hora, irmãos, que nós não temos que aparecer, há hora que nós temos que ocultar. E tem gente que toda hora quer aparecer. E quando eu falo aparecer, irmãos, eu não estou dizendo de alguém que quer glória para si. Eu estou falando de uma pessoa que quer ir para cima das coisas, que quer resolver tudo, que quer, sabe, toda hora, tudo, não, eu vou tapar aqui, eu vou tapar, não dá. A gente tem que aprender, irmãos, a se ocultar. A gente tem que aprender, irmãos, a se esconder. A gente tem que aprender, irmãos, a fazer como o Salmo 91. A se esconder debaixo das asas da mão onipotente do nosso Deus. A permitir que Ele nos esconda, irmãos, no seu tabernáculo, no seu pavilhão. Há momentos em que nós precisamos realmente, irmãos, estar ali, quietinho, aguardando a salvação do Senhor. Mas há momentos e há dias em que nós temos que ir aparecer. Pastor, como que eu sei quando me esconder e quando me ocultar? Dando ouvidos. Nós precisamos ter ouvidos atentos. Porque é a hora de aparecer e a hora de se ocultar. A hora de revelar e a hora de se esconder. Quem nos ensina isso com maestria é o Elias. Ele aparece e diz: não vai chover, nem orvalho do céu vai cair. E depois disso ele passa 3 anos, irmãos, escondido. Ah, mas cadê o profeta que não vem profetizar? Irmãos, ele não é um profeta porque fala, ele é um profeta porque ouve. Nós confundimos a arte da profecia com alguém que só fala, alguém que só fala. Não, o profeta primordialmente ele ouve antes de falar. E se Deus não tem nada para dizer, o profeta não tem nada para falar. Se Deus não tem nada para fazer, não existe nada para ser realizado. Então nós apenas nos ocultamos até o dia em que Deus aparece para Elias e diz assim: Elias, vai, e aparece Acabe. Você ficou escondido, eu guardei você, eu te alimentei no riacho, com os corvos, com a viúva, você ficou quietinho. É isso mesmo que eu espero, mas agora é hora de você ir se apresentar. A Esther, irmãos, ela soube a hora de se ocultar e ela soube a hora de aparecer. E nós precisamos aprender isso com a Esther. Tem hora, irmãos, que não adianta a gente aparecer. Eu confesso, irmãos, que com relação a isso, eu sofro muito. Pessoalmente falando. Porque eu sempre quero resolver. Eu sempre quero conversar, eu sempre quero ter uma palavra, eu sempre quero ter uma orientação.
Eu sempre quero achar um jeito. Mas eu entendo que tem hora que Deus fala para mim, não vai fazer nada. Como diz aquela 1 Moisés, capítulo 5, verso 2, não vai subir ninguém. Tem hora que a gente tem que aprender, irmãos, a ficar calado. E a esperar o momento certo de falar. E não ter pressa. Se não dá para falar tudo, fala uma parte hoje, fala uma parte amanhã, fala outra parte depois de amanhã. Não precisa soltar toda a verdade de uma vez, não. A Esther poderia chegar e falar assim pro rei, rei, estou aqui, eu quero resolver meu problema já, agora. Você ia falar, o que aconteceu, filho? Poderia até dar certo. Mas eu entendo que Deus está deixando para a gente na história uma didática. A didática de resolver as coisas por partes. Pastor, é que a minha situação é muito difícil. A dela também. Porque ia morrer ela e toda a sua família e toda uma nação. Mas ela fracionou. Ela soube resolver o problema de hoje, hoje. O problema de amanhã, amanhã. O problema de depois de amanhã, para depois de amanhã. A gente tem que aprender, irmãos, a resolver os nossos problemas partes em partes. Ouvir a voz de Deus. Sobre aquilo que a gente não tem domínio, não adianta lutar. A gente não tem domínio. Mas sobre as coisas que estão diante de nós, a gente vai se apresentar. A gente vai fazer. Porque nós temos ouvidos abertos. Podemos orar em nome de Jesus? Você pode ficar de pé, eu quero orar com você. Em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, eu oro a Ti nessa manhã. Eu sou grato, Senhor, por toda a Tua graça, bondade, favor e misericórdia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Eu oro, Pai. Eu me debruçando diante desse texto do livro de Esther, Senhor, nasce no meu coração temor, Senhor. Pai, eu oro porque nós sabemos, Senhor, que nem sempre sabemos nos ocultar e aparecer. Nem sempre, Senhor, nós conseguimos lidar com as nossas sensações, emoções, desejos. Nem sempre, Pai, a gente lida bem com as circunstâncias inevitáveis da vida. Minha oração, Senhor, é que o Senhor nos dê virtude. É que haja virtude em nós. Que haja virtude no nosso andar. Haja virtude no nosso falar. Haja virtude no nosso relacionar. Que a gente aprenda a ter ouvidos abertos para o Senhor e para a igreja. Ensina-nos a ter ouvidos abertos para o Senhor e para as pessoas que convivem com a gente. Me ajuda, Senhor amado, a ter ouvidos abertos para aquilo que o Senhor quer falar através do Teu Espírito diretamente e aquilo que o Senhor quer comunicar através da comunidade. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ensina-nos, Senhor, a sermos mansos, a sermos humildes. Ensina, Senhor, que aquilo que não dá para resolver de uma vez só, a gente resolver em partes, dia após dia, tempo após tempo, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos a não sermos levados por uma correnteza de prioridades, ó Pai, a ponto de nos fadigarmos e não resolvermos absolutamente nada. Minha oração, Senhor, é que o Senhor nos ensine a transitar nesses ambientes, Pai, como a rainha Esther fez. Ela soube lidar com as situações à sua volta, mesmo com medo, mesmo com portas fechadas, mesmo com a iminência de alguma coisa não dar certo. Ela decidiu não se ocultar, ela decidiu se apresentar diante do rei. A minha oração é esta: Senhor, ainda que seja difícil, quando o Senhor nos chamar para nos apresentarmos, ensina-nos a ir e a confiar no Senhor. Pai, em nome de Jesus, essa é a minha oração, é o desejo do meu coração, para mim e para a nossa comunidade. Assim, nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor?